Quando você está conversando com um amigo ou uma pessoa que você é próxima, você não tem qualquer problema de manter a conversa e de manter uma conversa agradável. E quando você está com uma garota num relacionamento, já namorando há algum tempo, não existem aqueles silêncios constrangedores em que você e ela ficam sem jeito, sem ter o que falar. No entanto, quando você está conhecendo uma garota nova e vocês ainda não têm intimidade, em algumas situações pode ser um tanto quanto constrangedor ou difícil manter a conversa fluindo e às vezes parece que dá aquele branco completo e você não sabe como continuar. E para isso, para esses momentos específicos, existem algumas técnicas que vão te ajudar a manter a conversa fluindo naturalmente e por tempo indeterminado. A primeira dela é você pegar um gancho do assunto anterior. Por exemplo, se a garota está falando das férias dela, e de repente você não sabe como continuar, o que falar, você pode emendar alguma coisa do tipo: bom, por falar em férias, me fala qual foi a viagem mais divertida que você já fez. Ou seja, eu peguei um assunto anterior, o gancho anterior que eram as férias, e emendei com viagem e fiz uma pergunta sobre qual foi a viagem mais divertida, e esse novo assunto certamente vai render bastante conversa, você pode falar das suas experiências, enfim, vai ter assunto para falar por um bom tempo e algumas vezes simplesmente a conversa flui e tudo fica bacana. Uma outra coisa ou uma outra técnica para evitar ficar sem assunto é entender a diferença entre perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas perguntas que basicamente eu respondo sim, não, talvez, enquanto as perguntas abertas fazem com que a pessoa tenha que elaborar melhor a resposta e falar alguma coisa, e isso permite tanto te dar ganchos para a conversa, quanto facilitar a interação. Por exemplo, se eu perguntar para uma garota: você gosta do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta fechada e ela vai responder sim ou não. Ou dependendo, se a garota estiver super interessada no assunto, ela pode emendar, conversar, ótimo. Caso isso não aconteça, você faz uma pergunta aberta depois. Por que que você gosta do Rio de Janeiro? Ou o que te chama atenção no Rio de Janeiro? Ou por que você não gosta do Rio? Quando eu pergunto por quê, ela provavelmente vai ter que falar e elaborar melhor a resposta dela. Bom, eu gosto do Rio por causa do clima, das praias, e a noite da cidade é muito divertida, com muitas coisas para fazer. Enfim, uma resposta aberta permite dar mais fluidez na conversa e vocês conversarem por tempo indeterminado. Portanto, para manter uma conversa fluindo, naquelas situações que você não sabe como dar continuidade, pense nos ganchos do assunto anterior e, ao invés de fazer perguntas fechadas, fazer perguntas abertas.